Bom, galera, hoje a gente vai para a segunda aula de Factor Investing. Falamos a primeira numa forma mais resumida. Agora a gente vai continuar a segunda, que aí já dá para ver algumas informações mais completas, tá? Então, bom, o Factor Investing, a gente tem 5 principais fatores de risco nessa análise. Quais são os 5? Valor, crescimento, momento, qualidade e fatores de baixo risco, tá? Aqui a fonte é XP, tá? Mostrando como que o Factor Investing correspondeu de 2010 até 2022. Tá? Então aqui ele vai mostrando como que correspondeu. O que disparado foi o melhor foi o momento, tá? Disparadamente foi o momento, foi o melhor. O segundo melhor ali foi baixo risco com qualidade. E os que foram mais fracos no mercado brasileiro foram valor e crescimento, né? Que é o Growth Investing e o Value Investing. Né? Por quê? Existe um ponto daquela situação. De a gente olhar a valuation, as empresas estão muito baratas. Essas empresas são de valores. Essas empresas são de Value Invest. A gente compra, só que elas continuam baratas, com múltiplos baratos, mas elas não crescem e não reagem na margem, não reagem nos lucros, então elas continuam baratas e ficam baratas por muito tempo. Por quê? Porque o mercado não quer comprar essas cases de baixo crescimento, de múltiplos tão baixos assim, já que eles não veem que essas empresas vão dar a volta por cima, vão fazer uma grande virada. Então, seria algumas empresas do setor educacional, já teve uma época que empresas de shopping, bancos, né, que não crescem muito, algumas elétricas e algumas de saneamento que estão há anos e anos praticamente operando de lado. Uma Ambev, que a gente vê aí um grande exemplo de uma operação que anda muito de lado. Então, algumas dessas ações que o Velo Invest adora comprar, elas não reagem, não andam no mercado. Por quê? Porque elas são. Os múltiplos continuam baixos, as perspectivas continuam fracas, de modo geral. E aí é aquele barato que não vinga, né? Aquele barato que você está 2, 3, 4, 5 anos com aquelas ações que são tidas como ações boas, ou que são ações boas, mas que elas não entregam valor para o acionista. Então, por isso que aqui no gráfico valor e crescimento, a gente consegue ter uma surpresa, ou na verdade, para alguns não é nem surpresa, eu sempre falo que não é porque está barato que essa ação vai ter uma grande valorização, né? O mercado tem muito disso, né? Eu puxei nos gráficos, nas análises fundamentalistas, e mostrou que Bradespar é a mais barata. Aí você puxa a Bradespar 5 anos, ela tá lá, travada. Né? Então, 5 anos você está perdendo dinheiro, porque aí tem um custo de capital, e além do custo de capital, tem a variação da renda fixa nesse período, que pode ter sido de 50%, 60%, 70%. Não conto nem juros compostos, só conto juros nominais, juros simples, né? Mas pode ter essa grande variação aí, que isso é o grande ponto aí que a gente aprende quando a gente faz o Value Invest, né? Quando a gente começa a analisar o Value Invest de uma forma mais clara nesse sentido. Então, por isso que a grande surpresa ali foi o momento, que realmente é o sempre que prevalece. Bom, fator valor. O que é o fator valor? O fator valor é definido como a tendência de ativos relativamente baratos terem performance superior aos ativos relativamente caros no longo prazo. Como que a gente mede o fator valor? Como o valor intrínseco de uma empresa não é diretamente observável, alternativas como valor contábil, lucro líquido, fluxo de caixa livre, que é o FCL, receita líquida e dividendos são usadas como substitutos, apesar de não serem proxies perfeitas, né? Além disso, essas métricas normalmente são geralmente expressas como divisões, como preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, entre outras, né? Então, esse é o primeiro ponto do fator valor. Por que funciona? Por um lado, empresas descontadas geralmente têm lucros mais fracos, né? Porque se elas tivessem lucro tão forte, elas ficariam mais caras. Portanto, possuem um alto risco associado a elas. Essas ações não são simplesmente um almoço grátis. O mercado sempre tem essa visão de que é um almoço grátis. Não, não é. Mas são baratas por um motivo. Portanto, os investidores exigem um maior retorno das ações como compensação.
por maior vulnerabilidade devido a dificuldades financeiras. Pode ser que a empresa nem tenha dificuldades financeiras, mas ela pode estar num setor tido como um setor que não vai prestar, que não vai andar. Eu lembro da Cielo. A Cielo chegou a R$ 2, até abaixo de R$ 2, quando o mercado achava que o setor de pagamentos ia para a ruína. E a Cielo saiu depois de 2 e foi para quase 6, né? Quando o mercado começou a ver os lucros dela explodindo, né? Então, ali a Cielo não tinha nenhum problema de caixa. Pelo contrário, tinha até um bom de caixa, os fundamentos estavam baratos, mas o mercado achava que ela não ia crescer, o mercado achava que ela não ia melhorar a margem, não ia melhorar o lucro, não ia melhorar as receitas, e pelo contrário, ela melhorou. E já temos o caso da Cogna, que está há muito tempo aí barata, mas que não reage porque os lucros ainda são pequenos, né? E a dívida é muito alta ainda. Então, esse ponto aí, no caso da Cielo, aí sim já seria, no caso da Cogna, aí sim seria mais uma dificuldade financeira que atrapalha. Outras aplicações estão enraizadas no comportamento do investidor, como a superestimação de empresas mais glamurosas ou caras, né? Em termos de valuation. Isso pode ser explicado pelo fato de os investidores terem a tendência de serem otimistas demais para o desempenho dessas empresas mais caras e pessimistas demais em relação às empresas mais descontadas. Finalmente, os preços corrigem quando as expectativas não são atendidas. Então, assim, o barato já está muito precificado, né? Uma ação barata, uma ação de valor. Ela já está barata porque todo mundo sabe que ela não cresce, todo mundo sabe que o lucro dela é ruim, todo mundo sabe que ela tem dificuldade financeira, todo mundo sabe que ela oscila muito. Então, de certa forma, ela é um pouco mais confortável para você comprar. Já a empresa cara, ela sempre tem que entregar resultados. Se ela não entregar resultados, ela afunda. Então, essa que é a vantagem de você comprar uma empresa barata atualmente, né? É a questão das expectativas não serem atendidas. Quando investir? O fator valor é tido como procíclico, o que significa que tende a se beneficiar em períodos de expansão econômica. Os booms pós-recessão é tradicionalmente o período em que as ações brilham mais, já que as indústrias cíclicas são geralmente as primeiras a se recuperar. Por outro lado, quando o mercado está em baixa, os investidores pagam múltiplos mais altos por ações que consideram relativamente seguras. Aqui é um dado da XP, tá? Nesse score, então isso daqui pode não ser fidedigno agora, mas naquela época, as que tinham mais score de valor eram Uzi Minas, Gerdau, Bradespar, Marfrig, Petrobras, Braskem, Gerdau, Even, Trisul, Lave, Cury e Enalta, né? Seriam as que tinham um maior fator. Uzi Minas, Gerdau, Bradespar, Petrobras, Trisul, vira e mexe, elas aparecem em outros relatórios, em outros rankings, sempre sendo consideradas para compra, tá? Então, nesse fato, o Velo Invest bate os nomes, né? Nesse ponto, com outros rankings que a gente vai aprender nas outras aulas. Então, interessante esse ponto. Fator crescimento é um outro fator. Ele é definido como a tendência de ativos que entregaram ou se espera que entregue perspectiva de crescimento a superar aqueles que não entregaram. Como medir? O fator de crescimento é possivelmente o fator menos consensual a ser definido. É possível quantificar o crescimento como taxa de crescimento histórica ou esperada em diferentes variáveis contábeis, incluindo receitas, fluxo de caixa, lucros e dividendos, né? Então, assim, por que ele é menos consensual? Porque, às vezes, eu falo que essa empresa cresce para outros investidores. Eles falam, não, essa empresa cresce menos do que os concorrentes, ou menos do que o mercado, ou menos do que os setores em outros lugares. Então, é um pouco mais complicado. É igual uma empresa de construção civil, ela cresceu 3% ao ano, está crescendo, mas outras podem estar crescendo mais. Ou 3% ao ano não cobre a inflação, não cobre algumas métricas. Então, o mercado sempre vai analisar esses pontos, né? Por que funciona? Diferentemente de outros fatores clássicos, crescimento é pouco explorado pela literatura acadêmica, pois tem sido historicamente considerado como oposto de valor.
Embora não haja uma teoria clara sobre as razões pelas quais existem prêmios de riscos associados a crescimento, foi demonstrado que ele possui sim poder explicativo no retorno dos ativos. E a gente pode encontrar uma empresa de valor de crescimento também, né? Ela pode crescer e continuar barata. Tem isso. Ela pode crescer e continuar com os múltiplos bem interessantes. Isso acontece também. De uma empresa, teoricamente, entrar nesses dois fatores, né? Então, é meio o mercado, nesse sentido, ele costuma, às vezes, ser meio doido, né? Pode haver, sim, uma empresa que cresce, que é valor, ou seja, está barata, mas que o mercado não está comprando, o mercado não está comprando por algum motivo. Isso acontece. E acontece, às vezes, por vários e vários meses, né? Até sair os balanços, e aí nos balanços a gente tender a reajustar o preço para cima dessas ações. Se está crescendo, se está barata, tendência a mais lógica seria o quê? Seria que essa empresa ela tivesse um grande retorno, né? Essa seria o mais comum, né? Quando investir, tal como o valor, espera-se também que os fatores de crescimento proporcionem prêmio de riscos positivos. Em relação aos diferentes ciclos de mercado, esses fatores apresentam melhor desempenho durante o meio ao final do ciclo, quando investidores estão mais propensos à tomada de riscos. Além disso, como maior parte do valor intrínseco das ações de crescimento está no fluxo de caixa futuro, os fatores de crescimento também tendem a apresentar maior sensibilidade a mudanças de curva de juros. Aí são empresas techs, empresas que têm um crescimento muito grande, algumas empresas de consumo. Toda vez que os juros muda, elas são as que mais se afetam, porque o crescimento delas está boa parte do crescimento delas está ligada ao futuro. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de empresa, tá? Mas quando a XP fez esse relatório, né, a gente via Embraer, Anima, Americanas, isso foi Americanas antes da fraude, porque essas informações eu tenho de 2022 para 2023, então ainda não tinha fraude divulgada. JBS e Lave. Dessas, Embraer cresceu muito, tá? Anima cresceu, mas não cresceu tanto. JBS voltou a crescer, Lave também cresceu bastante, né? Então essas são as empresas ali de crescimento. Fator momento, né? O fator momento ele pode ser definido como a tendência dos ativos que tiveram um bom desempenho no passado recente, né? Continuar a ter um desempenho relativamente bom no futuro, pelo menos em curto período de tempo. O oposto também é válido, quando os ativos têm um mau desempenho, entregando um mau desempenho também. Esse fator é o fator mais importante. Quem acerta é o que ganha mais dinheiro nos nossos estudos, né? Como medir? A abordagem típica é olhar para o retorno nos últimos 12 meses, comprando os ativos que apresentaram maiores altas e vendendo os que tiveram maiores quedas. Como outros fatores clássicos, o momento também é robusto para outros períodos, como 6 a 9 meses. Além disso, também foi demonstrado que outras definições de momento fundamentalista, como crescimento de lucros, mudanças nas margens e mudanças nas previsões dos analistas, também geram retornos positivos, tá? Então, esse é o momento. Por que ele funciona, né? Existem algumas teorias baseadas em risco para explicar por que o momento funciona. Mas, normalmente, é comportamento, né? É comportamental. É a parábola do sapo na panela quente, né? Tem uma parábola sobre isso. Que se o sapo for colocado subitamente em água fervente, ele pulará para fora. Mas se o sapo for colocado em panela com água quente, que é lentamente levantada até ferver, ele não perceberá o perigo e será cozido até a morte. Quando se trata de investir, os investidores são desatentos às informações que chegam continuamente e em pequenas quantidades. Sabe, fatos relevantes, notícias, ele vai desligando, né? Nesse sentido, diversas variações graduais normalmente atraem menos atenção do que variações dramáticas. Isso significa que as empresas com desempenho consistente, mas gradual, não atrairia atenção significativa, gerando oportunidade de compra para aproveitar o aumento gradual dos preços. Quando investir, espera que os fatores do momento tenham desempenho positivo a longo prazo,
momento se sai bem em fase de expansão e desaceleração do ciclo econômico. Além disso, o fator pode performar muito bem durante as fases iniciais de contração, recessão, mas está sujeito a fortes quedas à medida que o ciclo é alterado. Momento, às vezes aparece no momento um certo grupo. Teve uma época que apareceu no momento que eu tinha visto empresas de frigoríficos. Eu não comprei, tá? Mas apareceram elas lá. E alguns meses depois, teve um delay, né? De 7 meses, né? 7 meses depois, o que aconteceu? Todas essas empresas de frigorífico, pelo menos 3 delas, o setor só tem 4. 3 delas performaram muito bem. Então, funciona. Isso estava mostrando que no momento era o momento de comprar elas, tá? Estava mostrando que o momento era interessante de a gente ter esse tipo de empresa na carteira, tá? Então, sempre bom pensar nesse sentido, né? Nessa questão de momento mais apropriado. E aí, naquela época, as que estavam com melhor. Opa, o que eu fiz aqui? Eu acho que eu fechei a tela. Espera aí que eu vou voltar aqui. Cliquei errado. Fechei a tela. Ó, vamos chegar aqui. E aí, nessa de momento, a gente tinha Cielo, Aliar, Login, Kepler Weber, Petrobras. Né? Essas seriam as empresas de momento. E vamos ver. A Minerva aparecia ali, que é frigorífico. Mas nessa época só apareceu a Minerva. Aí vem o fator qualidade, né? O fator qualidade ele é definido que a tendência de empresas de alta qualidade e lucrativas supera a de menor qualidade e menos lucrativas, tá? Essas de qualidade, elas são relativas também, né? Elas podem ser empresas que têm uma marca de qualidade, elas têm boa reputação, né? E qual que é o ponto delas? Elas têm algumas características: baixa volatilidade de lucros, o lucro não tem uma grande variação, altas margens, altos giros de ativos e baixa alavancagem. Medidas como ROI, ROIC e lucratividade bruta também são comumente utilizadas, né? Por que funciona? De acordo com a carta de Harry Buffett, é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. A qualidade, ela tem suas raízes na análise fundamentalista. Em teoria, empresas de alta qualidade, que são lucrativas e estáveis, devem ter um desempenho razoavelmente bom, mesmo durante períodos estressantes do mercado, quando os investidores estão dispostos a pagar preços altos por essas ações. Quando investir? O fator qualidade é conhecido por sua estratégia defensiva durante as retrações de mercado, pois as empresas lucrativas tendem a se sair melhor do que as não lucrativas em tempos ruins. Né? Então, o macro não afeta tanto essas empresas, né? Mas costuma que essas empresas de qualidade elas sejam mais caras, né? Elas costumam ser. Opa, o que aconteceu aqui com o mouse? O mouse parece que deu uma travada. Então, por exemplo, essas empresas de qualidade, a gente vai ver que tem Taurus, Unipar, Gerdau, Braskem, Vibra, Raizen, Marfrig, JBS. Normalmente, se vocês olharem os nomes, são empresas que são líderes de setores. Elas têm uma margem líquida muito boa, né? Então, Taurus Armas é líder no setor de armas no Brasil, líder de setor de armas em alguns países. Unipar, líder em cloro e soda, né? Soda cáustica no Brasil. Né? Então, você vê que eles têm uma liderança ou que eles têm uma margem muito boa, porque o negócio é muito complexo. O negócio de armas é complexo, ninguém. Eu vou montar uma fábrica de armas, não consegue. Vou montar uma fábrica de cloro e soda cáustica, também é um negócio extremamente complexo. Gerdau, mesma situação. Vou mudar uma metalúrgica, não é um negócio tão fácil de montar.
Então, são negócios que acabam tendo uma margem líquida muito boa, indicadores de rentabilidade muito bons, porque investe-se muito, tem que ter uma série de características para ter esse tipo de negócio. Braskem é a mesma situação. PVC, polipropileno, são coisas que só a Braskem faz no Brasil todo, ou que ela é líder na América. Vibra Energia, combustíveis, né? A Vibra Energia era a antiga BR distribuidora, então ela também é a mesma situação, né? Fazer refino de combustível, distribuir combustível não é uma coisa tão fácil de se fazer. Então esses negócios exigem se uma margem um pouco acima do que um negócio que todo mundo consegue copiar, né? Então, Raizen, mesma situação ali, mesma situação, etanol, cana-de-açúcar, etanol, fabricação, distribuição. Então, são negócios complexos, né? Então, eles acabam tendo uma resiliência nesse sentido, são líderes de mercado, e algumas, sim, dessa lista, por exemplo, tem muitas aqui que são baratas, tem algumas que estão com dificuldades em curto prazo, ou que estão fazendo uma virada de chave, e tem algumas de qualidade que são caras. Exemplo, a VEG. A VEG também ela não tem concorrente aqui no Brasil quando a gente analisa tudo que ela faz. A VEG é uma empresa, uma indústria de Santa Catarina, a mais top do Brasil. Talvez a mais top da América e talvez uma das mais tops do mundo. A VEG não tem concorrentes assim diretos, então ela acaba ficando negociada a múltiplos mais caros, né? A gente ainda vai ver Suzano, mesma situação, papel celulose muito difícil de entrar. JBS, frigoríficos, pelo menos frigoríficos grandes, também é um negócio que é muito complicado de entrar ou de fazer. Então, por isso que elas entram, elas têm essas características, e é por isso que esses negócios eles acabam não só perdurando, embora no caso de proteínas a margem não é tão boa, é um negócio que, de certa forma, é bem lucrativo a longo prazo, eles conseguem entregar um bom retorno. E aí a gente tem o último fator, que é o baixo risco. É a tendência de ativos que tiverem menor volatilidade no passado para obter maiores retornos ajustado ao risco em relação a ativos com maior volatilidade, né? Isso tem a ver com beta, que a gente já estudou, e com a volatilidade histórica dessas ações, tá? Porque funciona. As explicações para a anomalia de baixo risco vêm tanto da estrutura de mercado quanto das finanças comportamentais. Primeiro, para aproveitar ao máximo os atraentes retornos de ações de baixo risco, há necessidade de alavancagem, né? Mas o que acontece? Quando o mercado entra em pânico, a gente consegue ver o mercado saindo de ações mais arriscadas para ações de baixa volatilidade e menos arriscadas. É por isso que essas ações acabam performando muito bem em vários períodos ajustados, tá? Porque o mercado acaba fazendo essa troca, saindo da volatilidade, do risco, quando o mercado entra em pânico, que é com uma certa frequência, e acaba indo para essas ações de menor risco. Normalmente, essas de menor risco são de valores, né, de value invest, são queridas de holders, né? Então, olha só a lista que a gente tem. Taesa, setor elétrico. Alupar, setor elétrico. ISA-CETEP, setor elétrico, que é um setor seguro. Eng Brasil, setor elétrico. Telefônica, é a Telecom, é a Vivo, setor de telecomunicações que também é tido como um setor seguro. A maioria dos nomes vão ser ligados a bancos, mas principalmente elétricas, saneamento, telecom, alguns bancos e algumas seguradoras. Vocês podem reparar que na lista tem a BB Seguridade Porto Seguro, seguradoras, Itaúsa, que é a holding dona do Banco Itaú, Copel, Klabin, que também é bem segura, papel e celulose. E vamos ver aqui alguma surpresa fora, o Odontoprev, que é de odonto, tem uma ligação com seguros, mas tem uma ligação com saúde. Também é bem tranquilo esse setor. Ali a maior surpresa ali será o JPS, mas ela é proteína, né? É uma coisa que todo mundo consome. Então, por isso que ela também entra ali na lista. E aí, quando a gente analisa os fatores, o valor ele registrou alta de 194% desde 2010, é um retorno atual de 8%. Crescimento registrou alta de 173% desde 2014, né? Momento subiu 642% desde 2010, então teve um retorno anualizado de 15%, foi o melhor retorno que ela teve. Qualidade
11,4 de retorno anualizado, tá? Desde 2010. E o baixo risco, ele entregou um Sharpe de 0,73. Foi o segundo melhor desempenho absoluto em 12 anos. E aqui a gente tem um retorno absoluto de cada um dos anos por cada um desses fatores. Muito legal aqui, quando a gente consegue analisar fator a fator. Então, esse Factor Invest funciona muito legal. Aqui eu deixei 2 sites, Nasdaq e Validea. Aqui dá para ver Factor Invest na gringa. Quais são essas ações de Factor Invest? E aqui tem um ranking de Full Factor que mostra o site Quant Brasil. Ele tem um ranking do Factor Investing olhando por esse site. Então, por exemplo, pelo ranking de Full Factor, que envolve vários fatores do Factor Investing, a gente teria esses nomes. Não estou dizendo para vocês comprar logo após a aula, mas Porto Seguro, lembra que a Porto Seguro apareceu lá na última lista que a gente viu? Valid, Tegma, Vale, Marco Polo, Semin. Semin e Vale são mineradoras, né? Marco Polo é a empresa que fabrica ônibus. Tegma são as cegonhas, né? Que carrega todos aqueles carros. VEG, olha a VEG aqui, ó. Semig, elétrica. Petrobras. Surpresinha aqui bacana, Loja Renner, ó. Loja Renner aqui, uma boa nota. É líder no mercado de roupa, né? Então ela também muitas vezes acaba entrando em alguns desses fatores. BMG é um banco que eu gosto bastante, subiu pra caramba nesses últimos tempos. Então aqui a gente tem algumas surpresas. Petrobras, empresa, baita negócio de petróleo. Então aqui a gente consegue ver o ranking de Full Factor pegando momento, pegando low risk e pegando Magic Fórmula que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então aqui tem um link que a gente consegue já ter a informação pronta. Né? Isso costuma ser bem legal para a gente pegar. Né? E aqui ele pega o momento e o low risk. Ele não pega as outras classes, mas ele pega duas do Factor Invest. São 5, né? Ele pega duas. Não achei nenhum site hoje que pega as 5. Algumas gestoras, algumas corretoras, elas fazem o Factor Invest pegando os 5 fatores, mas é um material ou pago, ou exclusivo, ou muito mais complexo. Esse site mostra uma parte desse material de forma gratuita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos lá até a próxima, tá bom? Se tiverem dúvida, mandem para mim diretamente no WhatsApp.